Pra vocês me dizerem, né? Se estão ouvindo direitinho, dá um ok aí, dá. Valeu, obrigada. E aí, gente, tudo bem? Como é que estão aí? De quarentena? Boa noite. Ah, que bom. E já vi gente aí, ó, que vai fazer pergunta hoje. Que bom. Gente, olha, o objetivo dessa live de hoje, né, é a gente dar continuidade para o que a gente tinha pensado em termos de planejamento, de conversas sobre licitações e contratos administrativos. A primeira live foi na semana passada, né, exatamente na quarta-feira, quando foi publicada a medida provisória 951, que inclusive alterou a lei 13979, que é a que cuida né, desses aspectos relativos à pandemia e à parte das licitações. E essa legislação já tinha sido alterada, né, por uma outra medida provisória, a 926, e a gente estava aí dentro da live passada conversando sobre licitações, né, e falando sobre essa medida provisória nova, sobre como é que a gente faz para proceder com relação a contratações diretas, né, a dispensa de licitação, essas situações extraordinárias que estão definidas nessa legislação no direito administrativo de emergência, que é o que está sendo, né, denominado essa nova situação que a gente está vivendo hoje em dia. Então aquela foi a primeira live, porque o assunto de licitações e contratos, ele é bem extenso, né? Então a gente pensou assim, na primeira live falar só sobre dispensa e o pregão, né? Olha a minha mãe entrando. Oi, mãe, que bom. Gente, a quarentena tá servindo pra gente se forçar também a usar desses meios de comunicação pra gente poder trocar ideias, né? E avançar, porque afinal de contas a gente não pode parar. Bom, mas o que eu tava explicando era sobre a ideia dessas lives, né? A gente conversar sobre direito administrativo. A primeira live foi na semana passada, a gente falou sobre contratação direta e sobre o pregão VaptVupt, né? O pregão de emergência com os prazos reduzidos. E hoje a ideia é a gente conversar sobre contratos administrativos, né? Teve um post aqui que eu coloquei no Instagram que era para que vocês fizessem perguntas, né? Quais seriam as dúvidas sobre contratos? E, bom, a ideia, gente, é a gente conversar sobre contratos administrativos hoje, e a última live dessa série será na próxima semana, na quarta-feira também, e eu já convido vocês para esse outro momento. Especialmente na próxima semana, a gente vai conversar só sobre controle, né, controle externo, em relação à postura de tribunais de contas, à postura de Ministério Público também, dentro desses procedimentos em relação à Covid. Mas hoje é para a gente fazer esse segundo momento, que é pensar os contratos administrativos. E é dentro dessas dúvidas, né, que surgiram aí, que algumas pessoas me encaminharam, tem questões específicas de como se conduzir em relação aos contratos que estão vigentes, como fazer novos contratos. Então, nessa live de hoje, essa 1 hora que a gente tem aqui para conversar, eu espero que vocês encaminhem as perguntas, podem ficar à vontade para encaminhar as dúvidas. Eu vou deixar a live salva e também eu vou colocar essa live do jeito que fiz na live passada no YouTube, porque aí de repente passa essas 24 horas e você quer assistir, você pode assistir um pouquinho mais adiante, é só vocês me pedirem o link, eu vou deixar aqui disponibilizado. Bom, mas para falar de contrato administrativo, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pensar, né, nessa legislação nova, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo e pensar pelo menos 2 parâmetros em relação aos contratos. O que fazer com os contratos que já estão, né, vigentes, que foram feitos, como eles são afetados, o que podemos fazer com esses contratos. E também a outra parte, né, do conteúdo seria pensar os novos contratos. Quanto tempo pode ser um novo contrato com fundamento de Covid? Pode ser prorrogado? Pode sofrer repactuação? Tudo isso aí a gente vai conversar.
Então, basicamente, para fazer o início, né, dessa minha fala sobre o contexto dos contratos administrativos, e aqui eu tenho um roteiro aqui, a gente precisa, né, conversar sobre essa situação emergencial que a gente vive. Aí eu coloquei aqui, olha, gente, não posso deixar de destacar que a gente vive uma situação extraordinária. Já tinha falado na live passada que, inclusive, a própria lei de licitações, ela precisa evoluir. E eu acho que esse momento e essa legislação nova, né, a 13979, vai servir meio que de maneira experimental para a gente saber o que é que vai avançar em relação a uma nova legislação. É experimental? Sim, porque todo mundo está aprendendo agora, né, com tudo isso. Mas não é menos, não é para ter menos atenção, é para ter mais atenção, é para ter, sabe, um reforço de credibilidade dos profissionais no sentido de acreditar e ter cautela e atenção nesse processo para que as coisas funcionem bem, porque afinal de contas todo mundo quer que as coisas aconteçam, que nenhum gestor seja responsabilizado, aquele mundo ideal que a gente vive, que as pessoas sejam atendidas, né, pelo menos como uma perspectiva, que não exista nenhuma situação de prejuízo processual, nem para a administração pública, enfim, a gente tem que esperar as melhores coisas. Mas dentro desse contexto que a gente vive hoje, é importante a gente pensar que os contratos administrativos, eles vivem, eles são impactados de maneira direta, né? Há um reflexo direto por conta da situação da pandemia, da Covid, de toda essa questão de fechar os estabelecimentos, essa questão também dos decretos dos municípios. Isso afeta diretamente os contratos que já estão firmados e as novas situações de contratação. A Cláudia botou aqui, repactuar os contratos sempre foi um grande desafio, sempre é. E aí vocês vão ver que na minha fala hoje a gente vai ter que ter uma atenção redobrada em relação a um princípio que, de certo, às vezes você até esquece ele dentro da lógica principiológica, e aqui é muito grande para ser que ele reforçado, que é o princípio da cooperação. E aí não é uma cooperação fraudulenta, é uma cooperação mesmo, de que se entendam, de que as partes consigam fazer evoluir, porque afinal de contas, se os contratos eles não perseverarem, vai haver prejuízos para todo mundo, porque a administração pública, apesar da questão da pandemia, de todas essas necessidades de compras, aquisições, serviços específicos para a área da saúde, existem muitas outras demandas e a administração pública, ela não para, né? Então, em algum momento, a gente vai retornar às atividades econômicas e todo mundo vai estar sofrendo consequências por conta desse processo. E a administração pública também vai ter que olhar essa visão. Então, vai ser importante observar como vai ser essa relação entre a administração pública e empresas. Veja bem, um ponto que eu coloquei aqui é para destacar a insuficiência do direito tradicional nesse momento do direito administrativo de emergência. Nem sempre a gente vai encontrar as respostas dentro desse direito que nós temos vigente na Lei 8.666, na 10.520. A gente vai precisar experimentar a execução da nova legislação. E aí é quando eu digo para vocês, pode ser um ângulo jurídico novo para alguns, mas para aqueles que estão adaptados a utilizar princípios no seu dia a dia, né, em suas análises, vão ver que a gente, mesmo tendo que avançar, a gente ainda vai se apegar a alguns princípios muito importantes, que são princípios basilares de formação do direito administrativo. Eu quero ir além da supremacia do interesse público, eu quero ir além da questão do princípio da cooperação, que já falei aqui. Mas vou destacar, e aí durante a minha fala, selecionei alguns pontos aqui pra gente pensar junto como é que a gente vai fazer, e aí enquanto atores dentro desse processo, advogados, consultores, né, de municípios, de empresas, como é que a gente vai evoluir todas essas questões. Então acho que todo mundo concorda um pouco comigo, né, de que há uma insuficiência dos institutos tradicionais de direito para lidar com essas questões atualmente. E aí eu queria fechar aqui em relação a princípios, né, dentro desse raciocínio, dois outros princípios que eu acho extremamente válidos dentro desse processo. O princípio da solidariedade e o princípio da isonomia. Para quem é advogado previdenciário, né, costuma ver muito esse princípio da solidariedade no dia a dia em relação à constituição da previdência, da assistência e da saúde pública. Mas a gente quer ver um ângulo jurídico novo, né, e utilizar a solidariedade também nessa percepção de contratos administrativos,
onde, na verdade, todas essas limitações produzidas pela pandemia, elas vão ser sentidas por todos, né? E aí há um compartilhamento desses efeitos. E é um sentimento que se reverbera nos demais, não só dentro da administração pública, todas as empresas. Então a gente tem que pensar que esse princípio ele vai ser interessante para a gente analisar o que fazer com os contratos administrativos e também o princípio da isonomia, né, no sentido de fazer com que as partes sintam esses efeitos de maneira aquela coisa da isonomia, né, cada um dentro da medida da sua desigualdade, porque isso também é importante a gente avaliar dentro das nossas análises. Então, a gente não pode ter medo, a gente tem que, sabe, ousar nas análises que fizermos durante esse momento, pensar princípios aplicáveis, né? Porque muitas vezes as soluções tradicionais, elas não vão estar lá muito claras. Então, apesar de eu dizer que a gente tem que olhar para frente, eu quero sim também fazer uma recomendação grande de que as pessoas mantenham certos princípios, né? O princípio da publicidade, coisas que são princípios constitucionais, né? Expressos, tudo isso continua, legalidade, impessoalidade. Na legalidade, aí eu acho que vale fazer um destaque em relação a isso, a gente não pode, nesse momento, usar da legalidade em sentido estrito para interpretar os contratos como se não tivesse acontecendo nada. Os textos desses contratos que já foram firmados, eles existem, eles são válidos, são importantes, cumpriram princípios e requisitos, né? Inclusive a legalidade. Mas aí a gente tem que ter uma análise cuidadosa em relação a esse momento, no sentido de avaliar, de repente, como nós poderíamos flexibilizar essas compreensões. Não é sair da legalidade, mas é desenvolver raciocínios no sentido de que todas as partes, e aí eu reforço a questão da solidariedade e a questão da isonomia, consigam sentir esses efeitos e chegar a um objetivo que seja melhor para todos. Bom, acho que é interessante a gente dizer que em relação à lei de licitações já existe a previsão das situações de realinhamento, reequilíbrio contratual, hipóteses de caso fortuito e força maior. Mas o que eu acho que a gente precisa pensar agora é que tudo que pode acontecer com os contratos vigentes podem inclusive repercutir muito além daquilo que o ordenamento hoje traz. No sentido de que, às vezes, esse reequilíbrio econômico-financeiro, ele não vai poder existir dentro dos parâmetros de direito que a gente tem hoje da legislação tradicional. Ele vai precisar ser repensado no contexto de um direito de emergência. Por quê? Porque, às vezes, pode ter sido quebrada totalmente aquela equação. De repente, a empresa não pode mais executar seus serviços, ou há questões econômicas que envolvam, né, valores de dólar, por exemplo, a gente não sabe, depende da forma do objeto do contrato. Mas tudo isso é importante que a gente avalie para entender que, olha, ok, a lei de licitações, ela já trouxe previsões do que fazer em situação de caso fortuito, né? Uma situação, por exemplo, de guerra, algo de um ato humano que tenha gerado aquele efeito extraordinário ali que não era possível de se mensurar, ou uma situação de força maior, geralmente situações extraordinárias, né, que dependem de forças da natureza. Ok, mas aí eu te pergunto, e se a gente puder pensar um pouco além disso, né? E eu coloquei 2 princípios aqui que eu queria trazer à reflexão, que já são conhecidos, né, do direito constitucional. O princípio da reserva, né, da reserva do possível. E eu coloquei uma outra situação aqui também, porque a reserva do possível caminha muito com o mínimo existencial, né? Então, reserva do possível e mínimo existencial são outros 2 princípios que eu acho super interessante para a gente fazer esse raciocínio inicial de como compreender soluções heterodoxas, né, para essa realidade em que a gente vive, que é esse direito administrativo de emergência. Então, assim, Nayara, há uma previsão no direito administrativo tradicional de hipótese de fato do príncipe, de fato da administração, mas eu tô te colocando uma situação de que cada caso vai depender de uma análise específica para saber se dentro dos limites da lei, do que a gente tem do direito administrativo tradicional, é possível a gente trabalhar essas repactuações, esses reequilíbrios econômico-financeiros que podem muitas vezes ser perdidos, né? E que
que seja uma ruptura que não tenha mais volta. Então é preciso a gente avaliar, porque aqui eu estou falando de contratos de colaboração, contrato da Lei 8.666, da 10.520, e a gente está falando também contratos de delegação, contratos de concessão, contratos de PPPs, que já tem estipulado matrizes de risco, né, para quem assume determinados, né, e aí limites em relação a caso fortuito e força maior, mas essas matrizes, hoje elas estão completamente reviradas. Você imagina aí uma concessão de transporte público onde ninguém está conseguindo utilizar o transporte público. Como é que fica a arrecadação, se é só tarifa, dependendo, né, se é concessão, se é PPP, e de que maneira esse contrato foi ordenado. Então, são grandes impactos que podem surgir em relação aos contratos que a gente precisa só pesar aí alguns princípios. E aí, quando eu falo da reserva do possível, é claro que é aquela perspectiva de que o Estado vai ser demandado dentro dos seus limites financeiros, né? Que, claro, a gente vai trabalhar aqui com a situação em que há queda de arrecadação nos entes federados, né? A arrecadação cai em âmbito federal, cai em âmbito estadual, cai no município, apesar da gente estar vivendo essa situação em que, né, existem projetos no sentido de devolver, pelo menos de forma equiparada, né, ao ano anterior, esses valores em relação à FPM. A gente ainda não sabe muito bem como é que tudo isso vai funcionar. Então a gente está acompanhando esse processo. E eu acho que o princípio da reserva do possível ele é bem aplicado nesse momento para a gente pensar que efetivamente existem limites, né? Existem limites da reserva do dinheiro possível a ser utilizado e das prioridades que precisam ser adotadas pela gestão pública. Então, nesse ponto, eu acrescento ao princípio da reserva do possível a questão do mínimo existencial, dentro dessas perspectivas de análise que a gente precisa fazer. Olha só, essa ideia do mínimo existencial, ela vai fazer com que o Estado, né, ele se coloque na obrigação de preservar o mínimo da existência das pessoas. E aí, quando eu falo não só nas questões de saúde, né, não só as questões relativas a, especialmente as questões de doença, né, as questões de políticas públicas na área da saúde. A gente fala em relação aos contratos administrativos mesmo, porque na verdade a gente pode ter um conjunto de danos que sejam insuportáveis, que as empresas não vão conseguir vivenciar com aqueles mesmos preços, que o Estado possa não ter recurso suficiente. Então, dentro desse processo, a gente tem que ser o mais claro e franco nessa análise dos contratos, porque é um dever de boa-fé objetiva, né? Há um dever de lealdade com a parte adversa, né? A gente precisa, sabe, fazer perceber que não é só uma questão de interesse público, né? Não é só uma questão sabe, acho que essa justificativa ela não é a única e ela não vai se amoldar totalmente a todos os casos. É preciso mesmo ter razoabilidade, né, dentro dessas soluções que venham a existir a partir dos contratos administrativos. Vocês estão conseguindo compreender essa minha reflexão? Na verdade, a ideia, gente, é a gente perceber que é um momento assim de crise e que a gente precisa refletir diante dele, precisa evoluir, precisa também se apegar a princípios que já existem, mas eu acho assim, mesmo sendo situação de crise, há uma positividade muito grande nesse momento para a gente estar aqui, né, fazendo reflexões como essa, pensando o direito administrativo de emergência, pensando como nós vamos lidar com toda essa situação, né, frente à limitação de recursos, frente à necessidade de sobrevivência humana, de subsistência, enfim, são muitas questões, e aí a gente já coloca assim num bolo, né, vários princípios, para além dos princípios constitucionais que a gente tem, né, que são aplicados. A gente vai refletindo aí sobre outras perspectivas que eu acho que vão fazer parte dos nossos pareceres, vão fazer parte das nossas consultorias jurídicas. A gente vai, porque não existe solução pronta, né? A própria lei 13.979 não traz essas soluções prontas, ela apenas traz alguns delineamentos e a gente vai ter que aprender, né, dentro dessa dinâmica, a raciocinar soluções e aí
a gente tem um dever, né, de adoção aí de medidas preventivas, de medidas com um certo grau de planejamento que não deixa de existir dentro da administração pública. Não é porque a gente está numa situação emergencial que todo mundo vai poder fazer o que quiser dentro da estrutura da administração. Aí aqui é isso, é isso. A gente vai ter que empreender um mínimo de planejamento, inclusive nas aquisições e nos contratos oriundos da pandemia da Covid. Olha, pelo que se comenta, os fornecedores de saúde, eu tô dando uma lida aqui, né? E aí vocês podem ficar à vontade para colaborar, tá? Essa é uma exposição de raciocínio inicial meu, depois eu tenho uns outros tópicos aqui e a gente vai seguindo. Os fornecedores de saúde estão levando os preços, elevando, né? Eu acho que é isso. Aproveitando justamente essa pandemia. O que o poder público poderia fazer para evitar isso tudo? O Miguel tá perguntando. Olha só, isso aí a gente vai pensar em relação a novos contratos, né? Selecionei um horário aqui para a gente conversar sobre novos contratos. Especialmente porque a gente sabe que essa legislação, em relação à alteração unilateral, ela trouxe uma novidade, que, por exemplo, permite que, em caso seja feita a contratação, o particular precise, né, receber aí novas demandas, ele vai ter que sustentar até 50% em relação ao valor contratado. E aí isso envolve também uma perspectiva de análise sobre qual é esse valor, porque de repente ele tem capacidade de fornecer de início num determinado valor, e aí sendo demandado em mais 50% desse valor, será que em outro momento, dependendo das circunstâncias, do travamento de fornecedores, se ele vai conseguir no mesmo preço, né, manter isso? Então é uma questão bem importante que eu acho que a gente deve apreciar. Mas a própria lei, a 13979, ela trouxe alguns parâmetros e a gente comentou quando falou de contratações diretas, no sentido de que é preciso fazer pesquisa de mercado. Mesmo que a lei traga de forma extraordinária a possibilidade de se fazer uma justificativa e não fazer, né, uma pesquisa, mas a gente sempre vai dizendo aqui, e é como eu estou explicando em relação aos contratos, a gente está um pouco distante do direito, né, do direito da lei 8.666, do direito tradicional, mas ele não está totalmente dissociado disso. Então, se puder, façam as pesquisas de mercado, se puder, avaliem outros fornecedores, porque às vezes esse momento inicial, assim, ele já está acalmando, o mercado já está podendo receber máscaras, né, álcool, tudo isso envolve uma análise do contexto atual. De repente, se a gente tiver uma grande demanda, isso restrinja novamente, não dê tempo às distribuidoras pegarem com seus fornecedores e tal, trazerem, porque tem toda aquela dinâmica em relação ao fornecimento de insumos. Mas tudo isso não exime a gente de ter cautela, inclusive para que a administração pública não sofra prejuízos, porque afinal de contas não é porque é uma situação extraordinária que esses prejuízos eles vão ser aceitos, né? Os órgãos de controle, e a gente vai falar um pouquinho sobre condutas de órgão de controle na próxima live, mas assim, o que eu espero dos órgãos de controle também é isso, uma análise cuidadosa, né? E também preventiva, no máximo que puder ser feito, de orientar em relação à formalização desses processos. Bom, dentro dessa dinâmica inicial, e aí eu falei do princípio da solidariedade, eu falei do princípio da isonomia, eu falei o princípio da reserva do possível, eu falei o princípio do mínimo existencial e tracei algumas observações sobre o que eu acho que é importante em relação ao princípio da colaboração. Para dizer que a gente deve levar a sério os princípios administrativos, que quando a gente tiver essas dúvidas, a gente se apegue na análise deles para traçar as melhores soluções. Quero agradecer aqui todos os amigos que estão entrando, estão dando tchau e eu agradeço. Gente, vou destacar um ponto que reforça isso que eu tô falando sobre a necessidade de se olhar princípios, tá? Artigo 20 da LINDB. Veja só, diz assim: nas esferas, né, administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único.
A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, inclusive em face das possíveis alternativas. O que eu quero dizer para vocês? Já está na lei que a gente precisa levar os princípios a sério, né? Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, nessa alteração que foi feita em relação à LINDB, e também há um decreto que regulamenta o artigo 20. Sebastião, o princípio da colaboração na administração pública, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. A administração tem que abrir também a mente nesse ponto, porque só a questão da superioridade do interesse público, ela não é suficiente, porque todos vão sentir esses efeitos a um longo prazo, né, inclusive. Mas eu destaco aqui o artigo 20 da LINDB para reforçar isso, de que, na verdade, quando a gente tiver que adotar valores jurídicos abstratos, né, na esfera administrativa, controladora, judicial, a gente não decide com valores abstratos, também levando em conta princípios, sem pensar nas consequências práticas da decisão. Então, bastante cuidado quando a gente estiver pensando a aplicação desses princípios, porque nem tudo repousa guarida em princípio, né? Essas consequências práticas, vamos dizer que você vai adotar o princípio da colaboração para fazer um ajuste contratual, ou o princípio da reserva do possível, para dizer que vai adotar aquele tipo de conduta, porque dentro daquela dinâmica a administração só possui aquele valor disponível para pagar aquele contrato, aquele objeto contratual. Então, vamos pensar que tudo que a gente tiver decidindo em relação a contratos administrativos, a gente vai precisar motivar, a gente vai precisar pensar nas consequências práticas disso, só pesar essas consequências para que a coisa funcione. Porque aí a gente, bem explicado sobre a forma como o gestor público agiu naquele momento, não corre grandes riscos de ser questionado sobre a conduta administrativa. Ou pelo menos ser questionado pelos órgãos de controle, mas ter bases sólidas em relação à forma como se agiu. Bom, nessa primeira parte inicial, eu precisava traçar essa perspectiva principiológica, comentar um pouquinho sobre o que eu acho que é importante a gente demonstrar quando usar os princípios, e aí eu quero me direcionar para a gente comentar o que fazer com contratos que estão vigentes e o que fazer com novos contratos, né? Perspectivas de novos contratos. Vamos pensar um pouquinho nos contratos vigentes, tá? E aí, contratos da 8.666, da 10.520 ou contratos oriundos de concessão ou PPPs, né? A gente tem que pensar, gente, que pode ser que a gente tenha vivido uma grande ruptura contratual, né? Que não seja possível que esse contrato, ele consiga permanecer. Pode acontecer extinção contratual, sim. Pode acontecer, de repente, os direitos, as obrigações estabelecidas naquele contrato, eles foram tão delineados ali com base naquela realidade anterior que a nova realidade pandêmica de direito de emergência não contempla. E aí, se isso vier a acontecer, acho que a gente tem que ter compreensão em relação a essa situação processual, porque afinal de contas, a gente não quer que a administração pública, ela se utilize da sua característica de estar ali com superioridade na relação para impor às empresas, né, algo que seja muito, muito danoso, que não se possa suportar, né? Então tem que ver que tem caso que a ruptura é irreversível da equação econômico-financeira. Se for uma situação dessas, extinguir o contrato administrativo, né? E aí eu coloquei aqui um ponto, olha, a impertinência de aplicação dos mecanismos tradicionais. Gente, quando a gente vê que dá para realinhar, que dá para fazer reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento em fato do príncipe, fato da administração, a gente faz isso, né? Mas quando o fornecedor disser assim, olha, eu não tenho, doutor, nem isso aqui, eu não tenho condição. Então, é imprescindível que a gente tenha um olhar atento para que existam concessões recíprocas também. Não é porque a gente está falando aqui de administração pública que a gente vai adotar só essas questões de efeito vinculante dos contratos e, sabe,
tornar isso muito mais sofrido para a outra parte. Eu gosto do aspecto da mutabilidade dos contratos administrativos, né? Eu acho que a preservação da isonomia, né, entre os licitantes e essa possibilidade da gente ver dentro dos contratos vigentes algo que traga a mutabilidade para a nova realidade pandêmica, de emergência, isso vai ser muito importante. E aí eu coloquei aqui circulado, né, concessões recíprocas, porque eu acho que é importante a gente trazer esse novo sentimento para o direito administrativo. E aí eu coloquei só um ponto aqui, que a preservação, né, da equação original, no sentido da matriz de riscos, né, se não houver mais condição de efetuar esse controle, né, no sentido de organizar o fato de tornar essas negociações procedimentais, e aí, quando estiver negociando com o fornecedor, o que vai acontecer com os contratos que já existem, por favor, transparência, né? Por favor, transparência. Como a lei, ela não traz o procedimento a ser utilizado, a procedimentalização dessas renegociações, preste atenção, a cautela que precisa ter, e aí eu coloquei aqui, transparência, princípio da participação dos órgãos de controle, porque se você convida todos para refletir aquilo, claro que você como administração pública tem possibilidade de decidir, mas é interessante que as soluções agora elas sejam participadas num âmbito muito maior. A gente pode ter grandes contratos administrativos, no caso das PPPs, que tem validade de 30 anos, por exemplo, 20 anos, 30 anos. Para repactuar isso, gente, é muito complicado, é muito mais complicado, porque essa matriz de riscos, ela tá totalmente desvirtuada da situação tradicional que a gente vive hoje. Aqui, só você para falar de administração pública de jeito tão simples. Eu adoro, gente. Vocês estão conseguindo entender, né? É uma nova matriz, assim, sabe? Pode ser até uma forma heterodoxa de ver a administração pública para quem sabe ver só lá a administração no polo superior e o particular abaixo. Vamos pensar esse princípio da cooperação, né? Em relação aos entes públicos com os órgãos de controle, eu também acho que é extremamente válido. Isso, inclusive, vai dar garantia para que as partes elas tenham mais legitimidade em relação às ações realizadas, porque a lei não traz os critérios de procedimentalização, de como realizar a renegociação desses contratos. E aí, muitas vezes, a gente não vai conseguir seguir os parâmetros da Lei 8.666. Então, não é aquele negócio de 25%, não é essa coisa de, uma área extraordinária. Aí vai até quando? É 50%? É 40%? É 30%? É 100%? Pode ter contrato, gente, que a gente vai viver, de repente, 200%. Né, de aumento, que não seja possível efetivamente ao particular suportar. E aí é claro que ele vai precisar demonstrar isso, né? Olha, doutor, a minha máscara, o meu álcool em gel, o meu fornecedor me fornece a tanto. E aí isso eu preciso ter provas, porque às vezes isso já estava licitado, né, gente? Já estava licitado máscara, já estava licitado álcool, a maioria dos municípios já tem. Bom, então assim, o que fazer nos contratos vigentes? Eu coloquei aqui, extinguir, já comentei isso com vocês, pode sim acontecer de ser necessário extinguir. Mas o que eu acho que aconteceu de primeiro momento, assim, porque pegou meio que todo mundo de surpresa, foi um outro efeito que eu coloquei aqui, que é a suspensão. Inclusive, no sentido da suspensão, cabe à administração pública e aos fiscais de contrato ter uma compreensão de que pode não ter dado tempo à administração pública informar que estava suspendendo o contrato. E quem teve a iniciativa de suspender foi o fornecedor, porque afinal de contas ele não tem como prestar o serviço, seus funcionários não têm como ir trabalhar no caso de serviços, né? Nayara, boa noite, minha amiga. Como deve ser a utilização da suspensão contratual nesse período de isolamento? Então, essa é uma das consequências imediatas que eu acho, e aí já estava me referindo, que cabe à administração pública ter uma compreensão de que, às vezes, quem motivou a suspensão não foi a própria administração. No sentido de que nem deu tempo processualmente, sabe, fazer um documento que mandasse para a empresa, o fiscal dizendo que há suspensão, e aí manda para o setor manda em ofício para a empresa.
isso pode não ter dado tempo. Então, a administração pública não pode punir a empresa porque ela se antecipou dentro desse processo e às vezes, muitas vezes informal, nem escreveu isso, mas disse assim, olha, meus funcionários não vão trabalhar, né? Porque a gente está aqui num período de isolamento. Ou então pode ter acontecido de dizer assim, olha, a minha mercadoria não vai chegar, porque o carro que trazia mercadoria pro dia tal, ela não chegou, doutora, não tá acontecendo, os restaurantes estão fechados, os caminhoneiros não estão aí. Então, assim, pode acontecer. E se o particular tomou essa decisão, e isso tem que ser só pesado pela administração pública, e eu coloquei aqui, que se deve ter uma compreensão no sentido que isso pode ter partido do próprio, né, empresário, deve ter partido, e que agora, né, porque já passou algum tempo, é preciso que a administração pública faça um levantamento de todos os seus contratos, né, chame os fornecedores para uma conversa, observando aquilo que eu já falei em relação ao fato de que não há critérios muito claros sobre a procedimentalização dessas negociações, mas que seja feito isso com transparência, seja feito isso levando em consideração princípios, né? E essa negociação, se puder, claro, o mais transparente, formalizada, para que a gente consiga medir se esse contrato já se acabou, no sentido de que chegou numa situação que não tem mais como continuar, se extingue o contrato, ou se a gente mantém apenas uma situação de suspensão em virtude das questões de isolamento. Se for o caso, eu acho importante, pelo menos, oficiar, né? Se a administração pública já está sofrendo essas constrições, enviar um e-mail, uma correspondência oficial para as empresas, né? Destacando que, né, houve a observância da suspensão, que o prazo tal não foi cumprido e que chama para avaliar essas questões contratuais, especialmente, né, levando em consideração isso que eu já estava falando, na necessidade de você saber do efeito vinculante dos contratos, mas pensar na mutabilidade dos contratos administrativos. Então, encontrar alguma solução que seja aplicável. Outra questão aí que pode ser feita, né, ou extingue ou suspende, né, e aí convive com essa suspensão e avalia também o que pode ser adimplido ou não em relação ao princípio da reserva possível, né, ou pode a gente vivenciar situações de alteração. Aí é que a empresa ela vai continuar fornecendo, né? Vamos imaginar que aquele contrato administrativo ele não está suspenso, só que o valor não pode ser aquele, né? Os valores dos serviços, né, ou dos bens entregues não pode ser aquele. O que eu acho que é importante avaliar é que a administração ela não pode ser omissa, né? Ela deve avaliar cada caso, né? O tempo da suspensão é motivo para prorrogação. No meu entendimento, o tempo da suspensão é motivo para a prorrogação do mesmo período da vigência contratual. Olha, Tássia, eu acho que tem tudo pra gente caminhar nisso, mas especialmente em relação aos novos contratos, a gente tem aí até uma lógica de que esses contratos eles podem ter vigência após a pandemia. Então, assim, eu acho que a gente adota o mesmo raciocínio pra gente compreender esse elastecimento. Mas, assim, num curto momento, não vamos pensar no artigo 57, não. Vamos ter uma cautela e aí a gente deixa o contrato administrativo caminhar e aí vai avaliando direitinho, por exemplo, se suspender um mês, se há uma justificativa de publicidade ou de prorrogação dele por mais um mês. Tem que avaliar, né, também cada momento contratual que a gente tá, para saber como é que a gente vai amoldar isso em termos de novas datas de termos aditivos, ou se é algo que ultrapassa aí os meses permitidos e a gente teria que extinguir o contrato, né? E o que a gente poderia fazer para prorrogar para adiante. Mas eu acho que a gente vai ter que avaliar, né, cada caso. Deixa eu só voltar aqui o raciocínio, porque eu coloquei aqui, olha, o reequilíbrio ou a extinção do contrato, né, por razões alheias à vontade, vão precisar se adequar a novas práticas de fiscalização e, inclusive, de percepção de recebimento de objeto. A gente está nessa situação, né, onde os fornecedores, eles estão aí procurando se adaptar, a administração pública procurando se adaptar. Já falei da necessidade do princípio da boa-fé objetiva,
ponderei, né, sobre a necessidade da adoção de providências preventivas, mas se não for possível, né, manter aqueles contratos, a tendência é extinguir aqueles contratos. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta aqui sobre contratos de transporte escolar, eu anotei aqui. Olha só, na ideia do transporte escolar, o que a gente sabe é que esses contratos, eles vão precisar ser suspensos em virtude da própria suspensão das atividades educacionais nos municípios, né? Não dá para você também fingir que não, olha, tá suspensa a aula e o transporte continua. Não é possível, né? Então, a gente precisa começar aí essas práticas de fiscalização e de condutas dos fiscais de contrato para notificar dentro da estrutura administrativa aquela situação, né, e ter ali um parecer, uma justificativa, uma motivação da suspensão do contrato. Não é bom deixar solto, foi o governo do estado que suspendeu as aulas. E aí o município ele só está aceitando, né? Ok, você mantém aí o seu raciocínio em relação a competências administrativas, né, de decretos, mas pensa o seguinte, mesmo que não tenha sido efetivado um decreto no âmbito do município para suspender as aulas, de um modo geral, todas essas situações de aula, elas não estão acontecendo aqui no nosso estado, elas estão suspensas mesmo, né, em virtude da questão da pandemia. Então, eu acho que precisa agora haver uma conscientização no sentido de levantar esses contratos e fazer com que as pessoas compreendam da suspensão. E aí, suspensão de contrato oficiada, suspensão de pagamentos também. Boa noite. Um exemplo, tendo uma empresa licitada desde setembro de 2019 por modalidade de pregão com registro de preço, nesse momento o fornecedor não atende os pedidos. O que fazer se é urgente? Olha, vamos lá. Eu acho o seguinte, aí eu já estava comentando assim de uma maneira clara com algumas pessoas que me pediram consultoria esses dias, que a gente tem que ter, assim, razoabilidade em pensar qual é o objeto. Vamos lá, é um pregão, é registro de preços, tá contratado. Vamos lá, máscara, álcool, é coisa que tem a ver com a pandemia? Porque se for coisa que tem a ver com a pandemia, honestamente falando, as orientações que eu tenho dado foi no sentido de que nem mexa naqueles quantitativos do procedimento licitatório, porque dentro daquelas regras lá, os fornecedores nesse momento eles não estão com condição de atender, nem nos prazos que o contrato administrativo em regra traz, nem aqueles valores, né, muito mais difíceis de ser atendidos. Então, se houver essa situação de um objeto que é relacionado à pandemia, tomar as precauções de pesquisa de mercado, mas fazer e efetivar contratações diretas com fundamento de Covid. Para aqueles municípios, tá, Marlúcia, aqueles municípios que já têm o pregão eletrônico, pô, aí não tem o que dizer, né? Aí é fantástico, porque você pode fazer um edital de pregão, esse pregão VaptVupt aí dessa legislação nova, que seria, assim, a primeira ideia a tomar, porque seriam novos critérios a ser colocados, né, entre a administração e a empresa. Então, nesse ponto, dependendo da urgência, vamos pensar em dispensa de licitação, mas se der tempo também, vamos pensar numa licitação extraordinária, né, dentro dos novos parâmetros, reduzir os prazos. Eu acho que aí é bem importante da gente dizer. Alguém tem mais alguma pergunta assim sobre os contratos que estão vigentes? Porque eu queria fazer algumas pinceladas, e aí eu vou fazendo também, se surgir algumas dúvidas a gente vê, sobre esses novos contratos, né? Bom, acho que a gente conseguiu fazer uma explanação geral sobre um panorama do que é que precisa ter nessa nova análise de contratos administrativos. Depois a gente conseguiu pensar algumas situações que estão relacionadas aos contratos vigentes, né? Ou situação de extinção, ou situação de suspensão, ou situação de alteração, que é cabível, né? Com os fundamentos de caso fortuito, força maior, tudo isso isenta de culpa, né, a empresa nesse sentido, porque é uma coisa, o fato do príncipe, o fato da administração, a área extraordinária é algo impensado. Então, há sim possibilidade de fazer
esses realinhamentos contratuais. Mas nesse ponto, e aí eu fui bem clara no sentido de que a gente tenha transparência nisso, de que a gente, sabe, conjugue isso dentro de uma matriz de resolução bem maior, para que as responsabilidades não fiquem concentradas e a gente consiga soluções que sejam aplicáveis para os casos. Os novos contratos, vamos lá. Gente, olha, a legislação nova, né, ela traz a possibilidade, a 13979, de fazer contratações diretas, né, ou de fazer procedimentos licitatórios dentro dessa realidade de prazos reduzidos. E a partir disso, o que a gente vai perceber é que vão surgir novos contratos com fundamento da Covid. Aí você me pergunta, Nayara, prazo de validade, 6 meses, tá? Prazo de validade, 6 meses a legislação já traz. Nayara, pode prorrogar? Gente, poder prorrogar pode sim, você só não deve adotar como parâmetro o artigo 57, porque a gente realmente não pode, naquilo que nos é benéfico, utiliza a legislação tradicional na ausência de explicações na legislação extraordinária. Então, eu acho que tem que ter uma razoabilidade, no sentido de aguardar, caminhar esse período em que temos a pandemia. Apesar disso, eu queria destacar aqui o 4.1 dessa legislação, ele diz assim: para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nessa lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões em até 50% do valor. Então, é bem maior do que o que a gente já trabalha, né, na perspectiva de alterações unilaterais, né, em relação aos contratos do direito tradicional comum. E aí tem um outro ponto que eu acho que é necessário a gente destacar, quando a legislação ela diz assim, que é possível repactuar, no artigo 8, né, que essa legislação vigorará enquanto durar o estado de emergência decorrente do coronavírus, mas que nos casos desses contratos firmados com base no artigo que eu acabei de ler, obedecerão o prazo de vigência estabelecido nos próprios contratos. Então, Nayara, prazo dos contratos, 6 meses. Pode prorrogar? Pode prorrogar. E se a pandemia acabar, pode manter o contrato, porque ele foi prorrogado em prazo determinado? Então, mesmo que a pandemia acabe antes, essa declaração, né? E o contrato tenha validade depois, mantém o contrato? Mantém o contrato. Então, a legislação diz isso. Deixa eu só parar aqui, primeiro para mandar um beijo pro Rafa, né? Rafael Lara, amigo, obrigada pela presença, obrigada a todos, tá? É porque ele botou assim, Nayara, você é 10. Olha, amiga é bicho que ajuda a gente, viu? O Rafael colocou assim, Nayara, boa noite, minha amiga, meu amigo. Sobre, grande advogada, aí Rafa, eu tô dizendo que os 2 Rafael aqui, os amigos, resolveram me ajudar, né? Sobre esse período, se faz necessário fazer licitações online, gente, olha, essa coisa das licitações online, os municípios eles já estavam vinculados por conta do decreto, né, anterior a cumprir, e aí dependendo do tamanho do município, a ser obrigados a fazer licitações eletrônicas para a hipótese de gastos de recursos públicos federais. Se puder, gente, claro que é interessante fazer, porque em todos os casos que eu tenho visto, o Tribunal de Contas tem adotado a suspensão dos procedimentos presenciais. Então, se ainda tiver tempo, se ainda puder correr em relação a isso, que façam. Porque se tem condição de assinar um termo de cooperação, escolher uma plataforma, se a equipe de apoio, o pregão, né, o pregoeiro, né, tá ali minimamente capacitado, eu acho sim que é importante que os municípios façam o pregão. E eu acho que, inclusive, pregões específicos para as questões de Covid. Não é porque a lei trouxe dispensa de licitação que a gente vai sair dispensando todas as licitações. Se ele trouxe, né, eu acho assim, se a lei trouxe a possibilidade de uma licitação extraordinária com menos prazos, é pra gente usar a licitação extraordinária com menos prazos. Então, é uma recomendação. Olha só, voltando aqui em relação aos contratos novos, né? Contratos novos, 6 meses, né? Já disse, cabe prorrogação, já expliquei também, inclusive que a prorrogação pode ultrapassar o prazo da pandemia. Aí você me pergunta, então é possível repactuar? Sim, depois de 12 meses é possível repactuar. Agora é como eu estava comentando há pouco tempo atrás, olha só.
você tá fazendo com que a parte se obrigue, de repente, a aceitar algo em até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Será que daqui a um mês a gente tem certeza que essa pessoa vai conseguir fornecer esses insumos de Covid, mesmo que seja já dentro de uma realidade nova de contratação emergencial, mas por quanto tempo a gente vai conseguir suportar esses preços, né? Os fornecedores. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que deve ser observada. Gente, olha, sobre contratos novos, publicidade, tá? Isso o Tribunal de Contas fez uma alteração, inclusive da nota técnica, constituiu até um comitê aqui no estado do Piauí para fazer acompanhamento muito claro dessas contratações novas, contratos novos oriundos de fundamento de Covid. A lei, ela diz assim, no artigo 4º, parágrafo 2º da 13979, diz assim, que todas essas contratações vão ter que ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico. Você pega lá o município que você trabalha e aí você pega o portal da transparência e dá um jeito de criar uma aba no portal da transparência para deixar claro que aquelas contratações são oriundas de Covid. No caso, além disso, né, tem que enviar a informação no site do Tribunal de Contas, que já abriu uma aba lá específica para você marcar se é caso de Covid. Então, contratos novos, vigência, capacidade de prorrogação, alteração unilateral, repactuação, publicidade, acho que é outro ponto que esse daí eu acho que vale muito explicar. E assim, gente, são esses, né, os pontos que eu deixei aqui selecionados, né, no sentido da gente fazer essa explanação, comentar sobre contratos vigentes, comentar coisas sobre a legislação nova. Adorei sua explicação sobre a suspensão dos contratos de transporte escolar, foi maravilhosa. A minha recomendação sempre beleza, a gente está em direito administrativo de emergência, mas vamos levar em consideração que a gente precisa se apegar a critérios de formalidade. Então, se puder, faça toda essa movimentação em relação a fiscal de contrato, está avaliando o que está acontecendo em relatório, encaminhando para a autoridade superior, para que seja providenciado pelo setor de contrato, se houver, porque às vezes é misturado contrato com licitação, onde eu trabalho, presto consultoria, eu sempre recomendo um setor de contratos específico e de preferência que atue em colaboração com o controle interno. Exatamente porque a gente não tem muito claro como é que é a instrumentalização desses processos de negociação. Mas aí eu acho que os parâmetros dessas soluções heterodoxas, eles devem ser esses, né? Da gente pensar a nova realidade com base nesses princípios e, de certo, não ferir o interesse administrativo. A gente já está aqui faltando acho que 7 minutos só pra gente acabar. Eu coloquei alguns pontos aqui de conclusão, né? Então, assim, se alguém ainda tiver mais alguma pergunta, claro, pode colocar, a gente está à disposição. Mas eu coloquei assim, olha, a pandemia exige providências imediatas e urgentes, né? Acho que são indispensáveis. E aí eu coloquei observância de formalidades. E botei um outro ponto, planejamento compatível. Já até falei aqui na live. Não é porque tá numa situação extraordinária que as coisas são de qualquer jeito. Acordei hoje, eu sou o prefeito do município, a prefeita do município, vamos comprar aí não sei quantos mil álcool, não sei o quê. Não, gente, vamos ter um planejamento. Tá precisando de tudo aquilo de álcool mesmo? Qual é o recurso que está disponível? Quantas unidades hospitalares nós temos? Quantos casos já existem reportados no município? Qual é o estoque que eu tenho, né? Porque às vezes o município já tem estoque disso. Tá licitado? Não tá licitado? Tá licitado? Tem possibilidade de fazer pedido pela empresa? O realinhamento ainda é compatível ou não? Você vai deixar de lado esse contrato e aí vai fazer uma contratação direta. É uma contratação direta porque não dá tempo licitar? Pois vamos fazer uma contratação direta, mas vamos avaliar o preço se tá compatível com a situação de mercado atual. Nem isso não deu tempo. Não, então faz a justificativa extraordinária, né, daquela situação e toca pra frente a contratação direta. Agora, publica, dá publicidade, mostra isso, porque também fazer tudo isso de maneira oculta, a boa fé aí, ela vai ficar um pouco comprometida. Então segue esses parâmetros de publicar imediatamente. E aí um outro ponto de conclusão que eu coloquei, né, é reforçar que a gravidade dos acontecimentos demanda a conjugação de esforços públicos e privados. Tem muita gente que
tem dificuldade de entender esse direito administrativo novo, as possibilidades de renegociação, né? As possibilidades que nós temos de instrumentalizar sem privilégios de uns em detrimento de outros, mas adotar condutas claras em todos os fornecedores, em todos os contratos administrativos, para que se pense dentro da matriz de risco de cada contrato administrativo o que fazer como melhor solução, além das possíveis suspensões que já tenham sido feitas. É extinguir? Não dá mais? Rompeu aquele equilíbrio de uma maneira que não pode mais funcionar? Ou é uma situação que cabe alteração e você vai fundamentar em fato do príncipe, em fato da administração? Então veja bem, preciso desenvolver todos esses pensamentos. E aí é quando eu vou reforçar a importância da consultoria administrativa, a importância dos advogados que militam na área do direito público, pessoas que vão começar a trabalhar com isso agora, já tá com a mente mais aberta, né? A questão dos aditivos. Se for contrato novo, é como eu estava falando, ele vale por 6 meses, você pode fazer aditivo sim, você não vai adotar a lógica do artigo 57. Se for contrato que já está vigente, aí o Tasso até colocou aqui, colaborou na live, dizendo que acha que o período da suspensão poderia ser adotado em relação à ampliação do contrato. Mas eu pedi apenas uma cautela no sentido assim, se você tá com aditivo de vigência para fazer, você pode fazer o aditivo de vigência, mas aí você pensa bem em qual período do contrato está pra gente compreender se a gente pode elastecer esse prazo suspenso lá no final ou não. Então, de início, eu peço só uma cautela, uma análise, pra gente pensar se é caso do artigo 57, em qual momento da lei de licitações, em qual momento a gente tá. Se for um aditivo de valor, sim, vamos fazer os aditivos de valores, vamos fundamentar os pareceres de repactuação, né? O reequilíbrio econômico financeiro da área extraordinária que as partes podem estar vivendo naquele momento. Então eu só queria, para finalizar, focar nessa dimensão essencialmente cooperativa dos contratos administrativos e trazer essa necessidade de uma nova visão, porque a gente vai para um momento novo e aí vai precisar ter esforços públicos e esforços privados. E aí, contando com essa boa fé de todos, a gente vai poder superar esse momento aí, inclusive em relação aos contratos. Espero que a gente tenha conseguido, né, correr aqui um pouco para falar de todos os pontos que a gente selecionou e atendido as dúvidas. Eu fico extremamente grata por todas as pessoas que ingressaram na live, todos os meus amigos. Alguém colocou aqui, grande amiga, ai Felipe, tudo bom? Lhe acompanho, muito obrigada. Os amigos do Dom Barreto, os amigos de vida. Tá faltando só 1 minuto e alguns segundos para a live encerrar. Então é só meu agradecimento, né? E reforçar para vocês que essas dúvidas aqui, claro, não param. Quem quiser conversar comigo no privado, fica à vontade. A live eu vou gravar, a gente vai trocando ideias juntos. Também vou colocar no YouTube, se alguém não conseguir ver de hoje para amanhã, porque fica salvo por um tempo. Depois pode me pedir. E vamos lá, vamos trocando ideias, vamos refletindo aí sobre essas novas realidades. Eu espero que tenha ficado claro todas essas opções que a gente acabou conversando. Meu muito mesmo, muito obrigada. E queria convidar a todos para continuar aqui, né? Que a gente ainda vai fazer mais uma live na próxima semana, que é falando só sobre controle. Essa vai ser legal, e aí eu quero que vocês pensem comigo se de repente não é uma situação da gente, qual é o limite, né, que a gente tem que ter para compreender as condutas dos gestores públicos nesse momento. E aí eu acho que vai ser bem legal a gente discutir isso, e aí convido vocês para na próxima quarta-feira. Gente, vai cair aqui a live, né? Eu vou encerrar um pouquinho antes, falta 40 segundos, tá me avisando. Então, meu muito obrigada e até a próxima. Vou aguardando os demais feedbacks de vocês. Eu tinha prometido alguns slides, né? Essas minhas anotações que eu faço aqui. E como eu ainda tô aprendendo esses negócios de live, de Instagram, você pode me mandar uma mensagem no direct que eu mando no WhatsApp, tá bom? O arquivo. Grande beijo. Tchau, até a próxima.